Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Então, hoje, na quinta-feira, 24 de outubro de 2024, é a reta final do mês de outubro e também do ano de 2024. As oportunidades chegaram, o que olhar antes de iniciar aí os aportes nessa reta final do ano. Então, vou falar primeiro dos resultados da Rumo Industrial, um olhar sobre os números da companhia em relação o que eu achei, se vale a pena apostas nessa small cap, que faz parte da minha carteira hoje, porém não tem sido alvo ainda recente de aportes nos R$ 10. Para mim, hoje, voltando a analisar, parece ficar mais interessante pensando no médio prazo. Então, nós vamos falar sobre isso. E small caps no mesmo preço lá do ano de 2016, né, durante o Dilma II, com direito a falas do Haddad e do presidente do Banco Central ainda em exercício, Roberto Campos Neto, sobre exageros de preço do mercado. Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos começar destacando a questão hoje, né? Nós tivemos um pregão com virada alta em fechamento, alta na reta final do pregão. Banco do Brasil, por exemplo, nos 26,36, 0,11% de alta, leve alta, lateralização ainda marcando essa fase, né, do Banco do Brasil. Vale nos 59,70, abaixo dos R$ 60 novamente. Então, para mim, hoje nós teremos divulgação de resultados. Eu estou subindo esse vídeo e ainda não houve a divulgação de resultados, então amanhã trarei um vídeo aqui com detalhes dos números, o que eu acho, se foi bom, ruim, o que irei fazer também, novas ordens ou não. Nós falaremos sobre amanhã. Transmissão Paulista nos 24,60, lembrando que fiz o segundo aporte, né, do mês aí, pensando nos dividendos da reta final do ano, na casa dos 24,32. Papel, a tendência agora é de alta quando tivermos anúncio de proventos e quando tivermos também anúncio de resultados, tá? BB Seguros, pós-divulgação ali do resultado de agosto, 34,36, 0,12 de alta, e Semin 3, 5,84, queda de 0,17, além da Caixa Seguridade nos 14,34. Então, esse gráfico, né, demonstrando a número, o patamar das small caps, tirando dividendos e dolarizando, estaria praticamente igual lá ao ano de 2016, ou seja, praticamente não andou. E nesse período houve, né, nós tivemos inflação e tudo mais. A questão, né, a ser observada antes de qualquer aporte é se a oportunidade de negócio, né, das ações, da empresa em si, se você acha que está barato, é apenas um viés ou o que está barato já está precificado, né? Por exemplo, nós temos uma companhia negociando, por exemplo, a 5 vezes o PL, porém ela é de um setor cíclico que está na sua baixa, né, no momento de baixa, e o lucro da companhia, que já caiu 30%, 40% em relação ao ano passado, uma vez que nós estamos também entrando na temporada de balanços, esse mesmo lucro irá cair mais 50%. Então, hoje, esses 5 vezes o PL irá para 8, 9 vezes o PL. Ou seja, esse desconto não aconteceu de verdade, né? Ele não aconteceu por mais que o preço da ação caiu nesse período. Aí há de se considerar, você está apto, né, a pegar o papel no curto prazo e manter ali uma posição, aumentar a posição no decorrer de um período em que não há, né, grandes lucros e não há grandes também momentos, pelo menos no curto prazo. Esse é um fator que pesa muito para o investidor decidir, tá? Para mim, tem que ser observado em relação principalmente ao PL e o histórico também de crescimento recente do lucro por ação e do valor patrimonial por ação, além do endividamento controlado. De virada, então, o Ibovespa recuperou 130 mil pontos, fala do Haddad sobre fiscal e também o Campos Neto, ainda presidente em exercício do Banco Central, lembrando que o mandato dele está em reta final, falou um pouco mal sobre as eleições americanas, dizendo que tanto as propostas de Trump e de
Rs, né, seriam inflacionárias no sentimento de curto prazo e que a precificação nos emergentes está errada, tá? Então, isso estaria aí impactando no curto prazo. Esse tipo de fala, tá, ele é sempre bem-vinda, é importante você escutar o outro, né, o contraditório, para você, muitas vezes, quebrar suas objeções em relação a pensamento. Mas a questão aqui em relação ao Brasil é que nós passamos, tá, por uma fase aí de muita desconfiança, sim, em relação ao governo, tanto que foi mudado o discurso de sendo gastos em investimentos, e agora, né, a necessidade de cortar gastos vem à tona, colocado à mesa. Então, nesse sentido, o Brasil ainda passa por esse processo. Vale no 59,70. É importante lembrar que hoje nós teremos divulgação de resultados na reta final do dia, né? Então, solta balanço hoje, o que deve vir? O mercado está ainda com o pé atrás, deve ter aumento na produção e mesmo com a queda aí do minério de ferro, eu acredito no preço, né, do minério de ferro, eu acredito que a companhia deve entregar um bom lucro. Lembrando que dia 25, ou seja, amanhã, nós teremos os resultados sendo divulgados em conferência. Então, se você é investidor da Vale ou não, é importante escutar a teleconferência ou, se possível, fazer as suas perguntas, né? Quem sabe são atendidas para os diretores da companhia. E amanhã também sairá, né, aí a assinatura do acordo pela tragédia de Mariana. Então, chegando aí à reta final. Agora vamos para a Rumo Industrial. É importante lembrar que a Rumo Industrial, né, desde o seu pico lá nos 21 aproximadamente reais, no início ali, reta final de 2021 para 2022, o papel perdeu aí 64% de valor de mercado. Então, é uma small cap que está muito relacionada a aquecimento de economia, tá? E também a positividade em relação ao consumo industrial, tá? Então, essas máquinas industriais sendo vendidas, é necessário toda uma entrada de pedidos. Aqui alguns destaques do terceiro trimestre de 2024, um EBITDA maior do que, né, o EBITDA ajustado do que é o terceiro trimestre de 2023 em 8%, uma margem de 8,9%. Foi feita em entrada de 34% superior de pedidos em relação ao terceiro trimestre de 2023 e, né, em relação à Home, máquinas BW, entrada aí de 46% de carteira de pedidos também, no consolidado um crescimento aí de cerca de 36% em relação ao terceiro trimestre de 2023, tá? Agora nós vamos para alguns fatores para serem acompanhados mais de perto. Por exemplo, lucro líquido, ele houve aí um certo avanço pensando nos meses em relação ao primeiro trimestre de 2024, porém inferior, né, lá bem inferior ao terceiro trimestre de 2023, no qual lucrou-se cerca de 19 milhões, porém, né, agora no terceiro trimestre lucrou-se 8 milhões, margem líquida de 3% versus uma margem líquida de 7%. Ou seja, caiu mais que a metade pensando em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, para mim, né, isso pesa, está sendo precificado agora em relação ao mercado. E, né, nós vamos olhar outros números que para mim faz sentido serem observados, que é, por exemplo, a posição financeira da companhia, uma vez que ela tem, né, essa ciclicidade em relação a pedidos. Nós vemos aqui uma certa posição de caixa muito forte, tá? Uma certa posição de caixa em cerca de 239 milhões, contra uma dívida líquida aí, no caso, na casa aí de 393, sendo 153 negativo de dívida líquida. Ou seja, hoje, né, o caixa ele aí arcaria muito bem com esse endividamento, ao menos no curto prazo, pensando, né, ali com fluxo positivo, com entrada de receita, arcaria muito fácil com esse endividamento, por mais, né, que hoje você tem uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 2 vezes, ou seja, a dívida líquida sendo 2 vezes o EV/EBITDA, aliás, o EBITDA, mesmo assim, hoje, né, a liquidez corrente está acima de 1 vez. Para uma small cap,
estaria bem interessante, com um retorno sobre patrimônio na casa aí de cerca de 10%, ainda interessante, não sendo os 21, 20% de 2022, nem os 14% de 2023, porém, nós vemos, né, aí um certo exagero na minha avaliação por parte do mercado, colocando o papel em 0,79 vezes preço sobre valor de patrimônio, colocando o papel a negociar 0,81 vezes preço sobre receita, ou seja, ainda existe um certo pessimismo do mercado para uma empresa que entrega uma margem líquida ali também de 10%, fora que, né, essa margem, claro, caiu agora no terceiro trimestre, mas olhando para 2024 deve ficar aí na casa de 10% também, tá? E, né, uma companhia que deve ter essa recuperação, pensando na entrada aí de operação, aliás, na venda aí dessas máquinas, né? Esses pedidos foram feitos, você tem essa entrada de receita pensando no médio prazo. A questão aqui é pedir um EV/EBITDA com maior desconto, na minha avaliação, ficaria mais interessante ali um EV/EBITDA ser negociado na casa de 6 vezes, ou seja, uma queda ainda aí de cerca de 20% no papel. Talvez sim, talvez você pode colocar aí também a questão dos dividendos, cerca de algo entre 6 a 7% com bonificação, né, anual. Você tem essa bonificação também por parte da companhia para os seus acionistas, 6, 7%. Nós estaríamos falando aí de apostas na casa dos 9 reais ou 8,60, tá? Definido aí pensando no que você tem. Então, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Amanhã tem vídeo sobre Vale, tá? No resumão no canal principal, no canal Gerador de Riqueza. No mais, desejo a todos bons aportes. Inscreva-se no canal se você é novo aqui, compartilhe e comente a sua opinião. Até o próximo, valeu demais!